6h18, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. Fica atento para não perder o seu compromisso. E menina de 13 anos e criança de 1 ano de idade são atropelados. As vítimas são da mesma família e foram atingidas por um carro quando atravessavam a rua. Esse acidente ocorreu no Crespo, na zona sul da cidade, no último sábado. O acidente ocorreu na tarde do último sábado, por volta das 3h20 da tarde. Uma família estava atravessando a rua aqui na Avenida Rodrigo Otávio, exatamente neste ponto, nas proximidades da Bola da Suframa. Em determinado momento, a menina de 13 anos, que estava com a criança de 1 ano de idade, atravessa a rua neste ponto. Ela não viu a aproximação de um veículo. Aqui no asfalto, a gente ainda consegue ver marcas da freada, marcas de pneus do veículo. As imagens do acidente foram registradas por uma câmera de vigilância de uma loja que fica neste local. O motorista do carro ainda tentou desviar, mas atingiu as duas crianças por aqui aproximadamente e daqui projetou, lançou as crianças a pelo menos 10 metros de onde nós estamos. O menino de 1 ano caiu e a menina caiu ainda um pouco mais longe, a cerca de 20 metros. Os socorristas do SAMU foram chamados, o motorista do veículo do modelo Siena também ficou no local aguardando a chegada do socorro médico e da polícia. Daqui, os policiais militares conduziram o motorista até o posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-319, para fazer o exame do bafômetro. O teste deu negativo e de lá o motorista foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos policiais. De acordo com os socorristas do SAMU que estiveram aqui, o estado de saúde das crianças era gravíssimo. E num outro acidente, um homem de 58 anos foi atropelado e morto por um motorista embriagado. Esse acidente foi na madrugada desse domingo. O teste do bafômetro constatou a embriaguez do motorista, segundo a informação da polícia. O condutor tem 33 anos e, além de atropelar a vítima, ele destruiu um poste na Avenida Djalma Batista. O acidente ocorreu na madrugada desse domingo, aqui na Avenida Djalma Batista, no bairro Flores. De acordo com informações repassadas por policiais militares que atenderam esta ocorrência, um veículo perdeu o controle neste ponto e aqui atingiu um pedestre. Um senhor de 58 anos, identificado como Los Santo Coronel. A vítima foi arremessada no impacto com o veículo e morreu aqui no local. O carro também derrubou um poste que está aqui no caminhão da concessionária de energia elétrica. Durante toda a manhã, os técnicos trabalham para fazer a substituição do poste neste local. Os policiais da 23ª SICOM foram os primeiros a chegar no local e eles conduziram o motorista do veículo, identificado como Daniel Felipe Dias, de 33 anos. Esse motorista foi levado até o Detran para fazer o teste de alcoolemia, o teste do bafômetro, que atestou a embriaguez alcoólica. De lá, o motorista foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal. E aqui na Avenida Djalma Batista, por conta da substituição deste poste, que demorou toda a manhã desse domingo, o trânsito ficou lento neste ponto da cidade. Os motoristas tiveram que ter paciência na manhã de domingo aqui na Djalma Batista. Essa é uma das notícias que nos revolta muito ter que dar logo tão cedo, né? Porque é um caso de irresponsabilidade e imprudência tão grande que tira a vida de uma pessoa. Olha só, esse senhor de 58 anos foi atropelado por um homem embriagado. E o que costuma acontecer, com raras exceções, é que não dá em nada. A pessoa responde ali fora da cadeia, inclusive, mesmo tendo assumido aí a responsabilidade. Mesmo em alguns casos, o homicídio ser considerado um homicídio doloso, quando há intenção de matar, quando a pessoa ingere bebida alcoólica e decide dirigir. E um trio é preso com um barco com drogas avaliadas em R$100 mil. Esse é um dos destaques do nosso resumo policial.
A apreensão do entorpecente e prisão dos suspeitos foi em Manacapuru. Com os infratores, foram apreendidos aproximadamente 20 quilos de maconha do tipo skunk e uma embarcação que vinha do município de Tocantins. Adriana dos Santos Baraona, de 26 anos, Raifran Pires de Silva, de 26 anos e Tiago Duarte, de 20 anos, vão responder por tráfico de entorpecentes. 6 quilos de drogas são apreendidos no aeroporto e 2 pessoas são presas. A droga vinha de Tefé e o destino final seria São Paulo. Carla Fabiana Castro, de 38 anos, foi presa em Manaus. Leandro Oliveira de Brito, de 49, foi preso em Tefé. Na capital, Carla disse à polícia que tinha trazido a bolsa a pedido de um desconhecido. As investigações apontaram que Leandro era o dono da droga. Essa não é a primeira vez que Carla é flagrada envolvida com atividades criminosas. Em março de 2016, ela e a filha foram presas por envolvimento em um roubo a um bar na Avenida das Torres. Foragido da justiça envolvido em esquema de falsos cursos de graduação é preso. Marivaldo Carvalho Fonseca, de 50 anos, foi detido ao desembarcar em Manaus. Ele retornava do estado da Bahia. Marivaldo foi preso por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado e dano qualificado, além de desobediência de decisão judicial, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a gente fala sobre os casos de desaparecimento de pessoas aqui no estado. Um dos que chama a atenção da sociedade nesse momento é o do pequeno João Caldas dos Santos Neto, de apenas 2 anos de idade, que desapareceu há mais de 20 dias no município de Maranhão. A família acredita que ele tenha sido sequestrado. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, que ainda faz diligência sobre o caso. E de acordo com a Delegacia de Ordem Pública e Social, até março deste ano foram registrados 244 casos de desaparecimento no Amazonas. Como prevenir esse tipo de problema que afeta milhares de famílias no mundo? A delegada Catarina Torres, titulada DEOPS, conversa com a gente sobre o assunto, já está aqui no estúdio do Manhã no Ar. Seja muito bem-vinda, excelente dia. Obrigada e bom dia a todos os telespectadores. 244 casos registrados logo no começo do ano. Esse número está acima do que é considerado normal dentro desse tipo de ocorrência de crime? E nós temos que não perder de vista que esse número foi informado pela DEOPS, uma vez que aqui na capital ela apura os desaparecimentos a partir de 18 anos e de 18 para baixo é na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, sem contar o interior. Por isso que normalmente a estatística é fornecida pela Secretaria de Segurança, onde é computado todo o número de todo o estado, né? Então, mas de qualquer maneira a gente percebe o índice, o aumento muito grande de desaparecimentos. Então o número é bem maior que esse, né? Muito maior, muito. Esse aí é o que foi apresentado diariamente na Delegacia de Ordem Política e Social. É como eu disse, tem os menores, que é na Delegacia de Proteção, e tem o estado todo, onde são registrados e constatados também esse tipo de ocorrência. E existe um perfil mais recorrente das pessoas desaparecidas? Olha, hoje o perfil que dá para a gente perceber é mais de jovens. Jovens, assim, de 18 até 20 e tantos anos, quase 30, entendeu? Mas não se deve perder de vista que não tem uma específica, assim, uma idade para desaparecer. Porque hoje a gente percebe que as pessoas, por vários motivos, às vezes até eu acho que depressão, pessoas angustiadas, pessoas sufocadas com problema do dia a dia, que a gente percebe no decorrer da investigação que se trata apenas assim, de querer fugir de uma situação, não tem outra, acha que não tem outra solução e resolve desaparecer sem dar satisfação nem para a família, nem para os amigos, aí causa esse transtorno todo. É mais comum que as pessoas desapareçam por vontade própria ou numa situação como essa relatada de depressão, que a pessoa quer fugir daquela realidade, ou desaparecimento por um sequestro, por um envolvimento com crime, uma prestação de contas. O tráfico de drogas tem muito dessa característica, né? Muito. O que é mais comum? As pessoas desaparecem porque querem desaparecer ou porque são levadas? Olha, felizmente, algumas querem desaparecer, mas querem, entre aspas. É como a gente percebe, de acordo com as informações que nos chegam a partir do registro da ocorrência, que justamente por isso que elas se veem diante de uma insatisfação, de uma aflição psicológica, muitas vezes. Você quer ver, por exemplo, entre os jovens, acontece muito o envolvimento com a mídia, pessoas que elas conhecem, principalmente mulher, moça,
que conhecem e não sabem quem é a pessoa e se envolve e vai embora. Por exemplo, jovens com problemas de adaptação sexual, condição sexual, que normalmente a gente percebe que as famílias entram em choque e não aceitam. Então, diante disso, a primeira providência é afastar e querer expulsar os filhos de casa, e eles se sentem sem rumo e realmente vão embora. Tem pessoas assim que normalmente estão agindo no dia a dia como se estivesse tudo normal, mas daí a um momento parece que tem um surto. E profissionais, muitas vezes, jovens profissionais, a maioria homens, que desaparecem sem dar satisfação para a família. E a gente, na investigação, vai percebendo que ou eles se isolam, muitos deles, por exemplo, pegam o carro, desaparecem com o carro, vão para um motel para simplesmente se isolar. Eles vão sozinhos, ficam lá, não querem dar satisfação para ninguém. Então, esse tipo, por exemplo, tem aqueles casos da transtorno psicológico. Por exemplo, as pessoas desaparecem muito. Aí que eu digo, é voluntariamente, mas ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. Uma consequência do tudo. Sim, exatamente. E tem também os casos que você mencionou, que infelizmente está aumentando muito. Muitas vezes as pessoas vão na delegacia, acabam de registrar a ocorrência, a gente inicia a investigação e quando vai perceber já encontra o corpo. Outras demora mais um tempo, mas vai realmente resultar nesse encontro do corpo. Acontece muito pelo envolvimento com drogas. Existe desaparecimento por conta de dívidas também? A pessoa fugindo dessa realidade? Porque hoje já existe até um sistema de atendimento psicossocial para pessoas endividadas que correm risco até de tirar a própria vida diante desse cenário. Acontece, por exemplo, a gente não detecta assim, um grande número, porque muitas vezes, para a gente chegar, o motivo pelo qual as pessoas desaparecem é muito difícil. Por quê? Porque quando a família registra, a gente tem um trabalho muito grande no sentido de identificar o dia a dia da pessoa, aquela situação que ela está vivendo. Porque muitas vezes a família não sabe nada do que está acontecendo. E o que acontece? No nosso trabalho, a gente se socorre de pessoas amigas, do meio em que a pessoa vive, que às vezes é o que sabe mais da pessoa, coisa que a família ignora. Então, essa parte aí da dívida tem alguns casos, mas a gente não pode detectar assim que sejam... Somente por isso, né? Enquanto a gente está falando aqui, está aparecendo aí para você que está em casa a foto, o nome de algumas pessoas que são desaparecidas, para, se você tiver algum tipo de informação, entrar em contato com a polícia. Essa relação de pessoas que desapareceu, por exemplo, a gente deu aqui só do número da delegacia que a senhora é titular, mais de 200 casos no começo do ano. Essas pessoas reapareceram ou como é essa relação? Desaparece e aparece novamente? Se tem informação? Ou, de fato, são pessoas que sumiram? Felizmente, entra naquela estatística das pessoas aflitas que desaparecem, vão embora porque querem e, no decorrer da investigação, a gente encontra. E, graças a Deus, isso aí representa, tipo assim, 90%. Não é a maioria. Agora, tem aqueles casos emblemáticos que realmente a gente continua o trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, será que chega numa hora e encerra? Não. Enquanto a gente não encontra ou vivo ou morto, o trabalho continua. E tem alguns casos desses emblemáticos, uns 4 ou 5, que a gente está enfrentando esse tipo de dificuldade para encontrar. Agora, um dos casos emblemáticos é o do João Caldas, né? A criança de 2 anos que está desaparecida, nesse caso investigado pela DEPICA. Delegacia, isso, da Delegacia de Menores. Existe muito em noticiários de que as pessoas precisam esperar 48 horas, na verdade, na ficção, né? Em novelas, filmes, precisa esperar cerca de 48 horas para poder fazer uma denúncia de desaparecimento. Na realidade, como funciona esse procedimento para comunicar à polícia de que, de fato, alguém está desaparecendo? Olha, na realidade, é aconselhável que, quando a família, ou amigos, ou pessoas próximas percebam a mudança de rotina, né, da pessoa que não chegou naquele horário, não deu notícia, não compareceu no dia a dia, então as pessoas procurem imediatamente, porque isso facilita muito o trabalho de investigação. Então não há necessidade de 24 ou 48 horas. É aconselhável que procure imediatamente a delegacia, de preferência com foto recente da pessoa, porque aí a gente se vale de vocês, que imediatamente divulgam, e nessa divulgação, normalmente, a gente logra êxito no encontro, porque divulga geral e alguém vai e informa logo, a não ser que esteja morto ou realmente impossibilitado de aparecer, aí que tem mais a dificuldade. Mas é aconselhável imediatamente comunicar.
Qual é o procedimento? Vai em qualquer uma das delegacias ou tem que ir na especializada? Olha, no horário comercial, no dia a dia, é a Delegacia de Ordem e Polícia Social, que ela fica ali na Delegacia Geral, em frente ao Sambódromo. Nos finais de semana e feriados, pode registrar em qualquer delegacia, que eles tomam os primeiros procedimentos e no primeiro dia útil eles encaminham para a Delegacia de Ordem e Polícia Social. A gente mostrou ao longo da entrevista algumas imagens, né, de pessoas desaparecidas. Se alguém de casa reconheceu, tem alguma informação, pode procurar a delegacia de que forma? Sim, através do telefone 3214 3214-2268. Exatamente, A delegacia ou para o 181, né, pode ligar para o 181 que imediatamente a gente toma conhecimento, ou muitas vezes para a família imediatamente, porque normalmente informa tanto o nosso número quanto a das pessoas interessadas em encontrar a pessoa. Está aparecendo aqui embaixo o número para você que está acompanhando, o número da delegacia especializada, se você tiver algum tipo de informação para repassar, né? Existem alguns casos que estão abertos, tanto pela DEOPS quanto também pela DEPICA, que estão acompanhando os casos em investigação, em andamento. E se você tem alguma informação das pessoas que apareceram durante a nossa entrevista, pode entrar em contato também em qualquer tipo de ocorrência. Fora aí do comum, a pessoa está desaparecida, procure imediatamente a delegacia. Muito obrigada, doutora Catarina, pela sua participação aqui no Manhã no Ar. E obrigada também pela colaboração. A Polícia Civil agradece e nós e a nossa equipe da Delegacia de Ordem e Polícia Social. Recebi hoje a Catarina Torres, delegada titular da DEOPS. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com a nossa interação com a Rádio FM O Dia. O presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, foi denunciado por crime eleitoral. A gente conta os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí.